Boa tarde, eu estou aqui para conversar um pouco sobre legendários. Eu hoje sou um legendário número 13.616, e com muito orgulho eu posso dizer que passei por essas 72 horas, onde num processo fantástico acabei recebendo então este título e essa honra que é ser um legendário. Mas isso me levantou um problema, porque algumas pessoas me perguntaram como foram essas 72 horas na montanha. E eu não soube o que responder, porque tudo o que aconteceu na montanha ficou na montanha. Nessas 72 horas aconteceram muitas coisas fantásticas, muitas coisas bonitas, muitas coisas difíceis, mas todas ficaram lá. E como que eu poderia explicar isso? Então me lembrei do nosso legendário número 1, que é Jesus. E ele teve esse problema também quando veio aqui na Terra. Ele veio para trazer uma mensagem, a mensagem do reino de Deus. E como é que ele poderia transmitir essa mensagem para uma multidão de pessoas, e pessoas que naquela época eram muito simples? Naquela época não havia escolas boas, não havia faculdades, não havia universidades, ninguém tinha título de mestre, de doutor. Então, como é que Jesus ia fazer isso? Mas ele era inteligente, aliás, ele foi e é a pessoa mais inteligente que passou pela face da Terra. E então ele recorreu a uma figura de linguagem, que são as parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história, uma historieta, onde você tem pessoas humanas e você tem acontecimentos. E você então explica tudo isso para daí tirar um fundo de verdade. E esse fundo de verdade é o que importa, e não a história, mas a história era necessária para trazer esse fundo de verdade. E então eu pensei, vou contar uma história para deixar mais ou menos claro o que aconteceu nessas 72 horas na montanha. A história que eu inventei é a seguinte, começa como todas elas, era uma vez. E esse era uma vez mesmo, numa pequena cidade do interior, onde existia uma família que tinha um menino de 10 anos, e esse menino amava muito seus pais e era muito amado pelos pais. Esse menino ia para a escola e um dia a professora disse, tem uma novidade fantástica para vocês. Está vindo da capital um grande parque de diversões. E nesse parque de diversões vai haver roda gigante, montanha-russa, trem fantasma. E o menino falou, uau, eu quero ir nesse parque de diversões, mas sozinho eu vou ter muito medo. Eu não sei se eu vou conseguir ir numa roda gigante que as cadeirinhas sobem quase até as estrelas e depois descem, então a montanha-russa que tem enormes precipícios, ou o trem fantasma que é uma escuridão em que não se vê nada. E então ele pensou, vou pedir ajuda ao meu pai. E como ele era muito inteligente, ele esperou a hora da janta, e quando a janta terminou, ele falou, papai, vamos lá no meu quarto que eu queria pedir uma coisa para você. E lá dentro do quarto, ele falou para o pai que gostaria muito de ir nesse parque de diversões, mas que ele tinha medo, que queria muito que o pai lhe desse a mão, sempre quando estivessem dentro do parque. O pai, que amava muito o menino, falou, mas é claro, tudo que você me pede, e eu sei que você gosta e quer ir, eu vou. E eu vou te dar a mão o tempo todo. E assim fizeram. No dia que o parque veio à cidade, o menino foi correndo, e quando ele viu aquela roda gigante altíssima, aquela montanha-russa, ele disse, uau, será que eu vou conseguir? Eu acho que por mim mesmo não, mas meu pai vem comigo. E no dia seguinte foram lá. E quando entraram, o menino agarrou na mão do pai e disse, pai, não me solte, porque eu tenho muito medo, mesmo antes. E entraram então na roda gigante, e na roda gigante então subiram, e ele se sentiu chegando às estrelas, e se sentiu fantástico, mas aquele medo ao descer, e assim sucessivamente as voltas que deram,
ele se sentiu muito feliz fazendo aquilo. E logo depois foram para a montanha-russa, e a montanha-russa tinha aqueles precipícios, aquelas subidas, descidas, e ele gritava, uau, mas ele se abraçava com o pai e dizia, meu pai, não me abandones, e assim foram. E finalmente, no trem fantasma, quando a escuridão se apossou de tudo, e apareceu um fantasma na frente dele, ele só se agarrou no braço do pai e dizia, você está comigo. E assim passaram pelo trem fantasma, e assim passaram por todos os brinquedos, e de noite, quando chegaram em casa, o menino estava exausto, estava muito cansado, mas ele estava feliz. Ele havia conseguido ir em todos os brinquedos, e assim ele tinha aprendido uma grande lição, que com o pai dele, ele poderia enfrentar todos os perigos da vida, enquanto ele confiasse no Pai. E assim a nossa história termina. E o ensinamento dessa nossa história é realmente o que nós fizemos na montanha nas 72 horas para que a gente conseguisse virar um legendário. Nós fizemos coisas fantásticas. Fomos em brinquedos, que eram brinquedos para adultos, eram muito mais fortes que uma montanha-russa, que uma roda gigante, que um trem fantasma, mas todos os que pediram a Deus que lhes desse a mão e que estivesse junto com eles, foram e fizeram tudo. E o interessante é contar, de todos que estávamos lá, quase 100 pessoas, alguns desmaiaram pelo caminho, outros precisaram ser ajudados pelo grupo, mas nenhum ficou para trás. Todos começaram e todos terminaram. Mas a cada tempo e a cada dificuldade, o nome de Deus era lembrado. E assim, ao final das 72 horas, pudemos então receber este uniforme de legendário, este número de legendário que é único no mundo, e pudemos então desfrutar agora de ser um legendário. E um legendário, na realidade, é um homem que foi elevado à sua maior provação, mas ele conseguiu, ele foi firme e ele passou. E ele sabe que se em Deus ele vai poder ter e enfrentar todas as dificuldades da vida e ser um homem íntegro sempre. Isso é ser legendário. E com isso eu acho que tentei explicar o que eu passei e como me sinto agora. Muito obrigado. Tchau.